Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel do canal História e Centrismo. E o assunto que iremos abordar hoje será referente à Idade Média. Peço que se considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos lá? A Idade Média é o período da história geral que se inicia no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e termina no século XV com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco Otomano, entre os anos 476 e 1453. A nomeação Idade Média foi uma invenção dos renascentistas e utilizado por nós, historiadores, dentro de uma periodização que engloba 4 idades: antiga, média, moderna e contemporânea. Já os humanistas do século XV e século XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. O período medieval foi dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O período da Alta Idade Média corresponde à formação da Europa medieval, até o seu apogeu, no século X. O Império Romano do Ocidente acabou no século IV. O imenso território conquistado pelos romanos pertencia então aos povos bárbaros. O termo bárbaro era como os romanos chamavam os povos que não faziam parte do seu império, que estavam fora dos limites romanos, ou seja, eram aqueles que não compartilhavam do mesmo costume romano, que não tinha a cidadania romana. A Alta Idade Média constituiu-se pela junção da herança romana com os costumes dos povos bárbaros. A invasão bárbara alcançou a cidade de Roma, que foi saqueada diversas vezes. O temor dessas invasões fez com que os habitantes das cidades buscassem refúgio e trabalho no campo. Ocorreu o que chamamos de ruralização da Europa. Reinos germânicos adaptaram seus costumes aos dos romanos. A Igreja Católica aliou-se aos reis e tornou-se a grande ponte entre o mundo germânico e o mundo romano. Os povos bárbaros abandonaram suas antigas práticas religiosas e aderiram ao cristianismo. A fé cristã expandiu-se pela Europa Ocidental, reforçando o poder do Papa. Foi no Império Carolíngio, no século VII, que a Igreja conseguiu consolidar o seu domínio por meio de Carlos Magno, seu principal rei. Formaram um império com um território bastante vasto. O feudalismo é o termo que usamos para toda a organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Este conceito explica a estruturação da sociedade da Europa Ocidental e a organização que ela representa. Existiu na sua forma clássica entre os séculos XI e XIII. Do século V ao século X, o feudalismo estava em processo de estruturação, uma vez que as relações políticas características da vassalagem estavam em formação. O poder da Igreja Católica estabelecia-se aos poucos e a ruralização e feudalização da Europa desenvolviam-se. Entre o século VI e o século XIII, o feudalismo estava no seu auge, sobretudo nas regiões que hoje correspondem à Alemanha, à França e ao norte da Itália e da Inglaterra. A partir do século XIV, o sistema feudal entra em decadência, uma vez que a Europa urbanizava-se e o comércio ganhava importância. O senhor feudal, dono das terras, permitia que os camponeses ficassem nelas, desde que este cultivasse e entregasse parte do que tinha sido produzido. Os camponeses eram sujeitos a uma série de tributos a serem pagos aos senhores feudais, tais como a corveia, a talha e a banalidade. O senhor feudal, por sua vez, tinha como obrigação proteger aqueles instalados em sua propriedade. A sociedade feudal era estamental, isto é, dividida em classes com funções muito bem definidas e na qual a ascensão social era bastante difícil. Nela existiam três grandes classes sociais: a nobreza, classe privilegiada, detentora de terras, que tinha como função, dentro da ideologia medieval, proteger a sociedade. O clero, membros da Igreja Católica, que cumpriam funções religiosas, também era uma classe privilegiada, uma vez que a Igreja
detinha riquezas, poder e terras. E os camponeses, grupo empobrecido que sustentava a sociedade feudal por meio do seu trabalho e dos altos impostos que pagava. No aspecto político, a vassalagem era uma das grandes manifestações do feudalismo. Essa estrutura surgiu por volta do século XVIII e estabelecia as relações do poder entre rei e nobres de cada reino. A queda em 1453 foi um fato histórico que marcou o fim da Idade Média na Europa. A conquista da capital bizantina pelo Império Otomano, sob o comando do sultão Maomé II, marcou o fim do Império Romano no Ocidente. Séculos depois, a Igreja Católica encontrou na guerra contra os muçulmanos uma forma de estender sua riqueza até o Oriente. As cruzadas ocorreram no século XI ao século XII e mobilizaram tropas cristãs contra os muçulmanos na Palestina e no norte da África. Ao todo, foram 9 cruzadas, sendo a primeira delas convocada pelo Papa Urbano II em 1095. A Nona Cruzada foi encerrada em 1272 e o objetivo inicial dos cristãos era conquistar Jerusalém, porém, esse objetivo não foi alcançado. A peste negra foi uma doença que matou milhões de pessoas e espalhou-se rapidamente pela Europa. O surto da peste bubônica foi responsável pela morte de 1/3 da população europeia ao longo desse período. Vindo do Oriente, essa peste foi beneficiada pela ausência de higiene dos medievais. Com o alto número de mortos, começou a faltar mão de obra para o trabalho no campo. Os poucos servos que ainda trabalhavam nos feudos tiveram que trabalhar ainda mais. Isso gerou uma revolta sérvil, que abalou a estrutura feudal. As mudanças da Baixa Idade Média levaram a Europa Ocidental à crise. A centralização do poder nas mãos dos reis reduziu os poderes locais, que estavam sob o comando dos senhores feudais. Além disso, os reis questionavam a influência do poder do Papa nas decisões políticas. Esses poderes reais deram início à formação dos Estados Nacionais, decretando-se o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Vale ressaltar que teremos alguns vídeos específicos para tratar sobre assuntos mais relevantes desse período tão extenso da Idade Média, o islamismo, as cruzadas, dentre outros assuntos. Peço que se considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Não deixe de deixar o seu comentário e o seu like, ok? Até a próxima, muito obrigado, falou, tchau, tchau!